Eu estou recebendo aqui a visita do nosso querido deputado Felipe Orro. E nós estamos falando de carne. O Felipe é de família tradicional, fazendeira, né? E lá de Aquidauana, do Pantanal, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, B de Paula, bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Uma satisfação estar aqui com você na Difusora Pantanal, mandando um abraço aqui a todos. É uma satisfação poder estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Felipe, você que é fazendeiro, eu queria que você, claro, você é de família fazendeira, não é? Eu queria que você explicasse esse pulo que a carne deu. A pecuária está dentro daquilo que ela deveria estar ou ela aumentou de forma abrupta por causa da exportação? Na verdade, é a minha família, né? Eu não atuo, né, na área da pecuária, mas nunca houve na história uma subida no preço do gado como houve, né, nesse último mês aí, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Isso foi em função da entrada com força, uma entrada realmente inesperada, até com essa superando todas as expectativas. Nenhuma previsão do mercado tinha essa expectativa em relação à China, né? A China entrou comprando tudo, comprando com força, e isso fez com que os preços atingissem esses patamares. Além de tudo, foi multifatorial, não só a compra da China, que veio comprando tudo, mas também nós passamos por uma das maiores secas das últimas décadas, né? Foi uma das maiores secas, então que as pastagens não tinham pasto, não tinham gado, o gado sumiu porque não tinha gado gordo em função de não ter pasto. Os confinamentos foram diminuídos e reduzidos muito em função do preço dos confinamentos, e a arroba praticamente há 5 anos ela se mantém estável. Se vê o preço histórico, há 5 anos atrás ela estava praticamente inalterado, né? E isso levou a não investimentos no setor, etc., que não investiu mais. Diminuiu-se a área de criação de gado, partindo para plantio de soja, de cana, de eucalipto e outras, né, atividades que não a pecuária. Então reduziu-se muito o rebanho bovino, principalmente em Mato Grosso do Sul, e a nível de Brasil também reduziu bastante. Então os preços estavam baixos, muito baixos, né? Há 5 anos sem reajuste o preço do gado, aí houve diminuição de investimento no setor. E quando entrou a China comprando, tinha pouca oferta no mercado. Ela rapidamente, um país gigantesco como a China, que tem praticamente 10 vezes a população brasileira, entrou comprando, a exportação explodiu, aí subiu. Isso mostra que o Brasil, não tem condições de fornecer comida. Porque a gente sempre fala, nós vamos ser os celeiros do mundo e tal. Isso mostra que nós não temos essa condição? Não, ao contrário. Ao contrário, mostra que nós temos condições de produzir mais barato. Nós temos condições de incentivar agora essa produção para produzir mais, né? Porque aquele que estava desanimado ali já está falando, não, eu vou dar uma raçãozinha, eu vou dar um salzinho, um mineral, vou dar uma raçãozinha, vou melhorar minha produção, né? Eu vou dar uma ajudinha no coxo para minha vaquinha, para ela dar mais um bezerro. Então, eu tô vendo, né, que as pessoas estão Quer dizer, o pessoal da pecuária está animado. Está animado. Então, aumenta a produtividade. Isso vai aumentar as exportações, isso vai aumentar a produtividade, e a partir do momento que se aumenta a oferta, também vai diminuir o preço. Isso é a lei do mercado, né? Ô Felipe, mas voltando a falar sobre a pecuária, o nosso estado, a matriz econômica, a principal matriz econômica do Mato Grosso do Sul é o agronegócio, não é? Isso é bom para nós, essa exportação que está acontecendo, isso vai ter reflexo no caixa do governo do estado?
Isso vai ter reflexo, claro, na economia, né? Isso capitaliza a economia estadual, né? Embora haja o aumento do preço da carne, isso também impacta na mesa da população, mas isso gera uma cadeia que aumenta a produtividade. Como eu disse, vai aumentar a produção da carne. Então, se produzia 100 quilos de carne, com esse incremento no preço, vai começar a se produzir 120, 20% a mais ou 30% a mais, etc. E aí ela vai se estabilizar num valor menor, porque vai produzir mais, e aí se estabiliza num valor menor, mas vai estar com uma produção maior. Então vai ter uma rentabilidade maior, num preço menor, e acho que o mercado se ajusta e fica melhor para a economia do Estado, fica melhor também para o consumidor. Então eu acho que isso é muito bom também para a economia do Estado. E mais ainda, mostra o potencial que Mato Grosso do Sul tem para as exportações. Nós estamos falando isso sem entrada da bioceânica ainda em funcionamento. Imagina a hora que nós tivermos essa bioceânica e o corredor bioceânico estiver com esse acesso aos portos do Chile. Imagina, B, quando nós tivermos esse acesso, que vai baratear aí em torno de 30% o nosso frete. Você já fez essa rota aí já da bioceânica ou não? Não, de carro não. De carro não. De carro ainda não fiz. Mas de avião já? Já fiz. Ô Felipe, por que vocês não trabalham para asfaltar aquela pista do campo de pouso lá de Aquidauana, que aquilo lá tá eu não entendo Aquidauana. A pista de pouso do aeroporto é de terra. Fizeram, eu acho que foi o Pedrocian que deve ter feito uma pista de pouso asfaltada que não se usa. Aliás, aquilo lá, eu nem sei o que aconteceu, ainda existe aquela pista Por que isso, o Felipe? Então, aquilo foi uma coisa que se perpetuou. Não, na verdade, o doutor Pedro fez aquela... Para ser um novo aeroporto. Não, fez aquela de cascalho e fez aquele hangar. Só que ele fez um hangar tão bem feito, na época ainda que era diretor da Noroeste do Brasil. E aquele hangar é de trilho, e ele já aguentou tanto vendaval, ele tem acho que 60 anos, e eles falam que é tão bem feito, que protege tanto os aviões lá dentro, que eles não têm coragem de mudar dali. Então eles preferem usar aquela pista de terra do que mudar para a pista de asfalto, porque lá não tem hangar. Já não era tempo de asfaltar aquela pista, então, ali, que eu acho aquela pista muito mais prática, simpática. Aí é que tá, aquela pista asfaltada é muito antiga, é o aeroporto municipal. E aquela pista cascalhada é o aeroclube privado dos pilotos. Sim. Quer dizer que lá embaixo... A escola de aviação. E o outro é o aeroporto municipal. Só que eles, quando fizeram, elas são convergentes. Não podem ser utilizadas concomitantemente. Porque elas são convergentes. Pode acontecer um acidente. Legal. Bom, sua esposa parece que está cotada como uma das candidatas à prefeitura de Aquidauana. Sim, ela foi convidada. Ela vai ser mesmo candidata? Ela foi convidada pelo PSD, do prefeito Marquinhos e do senador Nelson, do deputado Fábio, e assumiu a presidência do PSD em Aquidauana. E lá os partidos também já se mobilizaram, convidando. Ela é médica, é nascida em Aquidauana, é de família de lá. O pai dela também foi presidente da Câmara várias vezes, foi vice-prefeito. Então ela tem uma história lá própria, não só a minha, mas a história da família dela e dela também é uma história própria. Ela que implantou o serviço de nefrologia, de hemodiálise lá em Aquidauana, isso, né? No hospital regional. Então ela tem uma história, foi secretária de saúde lá de Aquidauana na época. Enfim, isso tudo a credencia, e as pessoas estão pedindo essa candidatura dela lá, com a experiência que ela tem no serviço público, e ela já aceitou colocar o nome dela à disposição do partido. Se então o partido decidir lá na frente em convenção que ela possa ser candidata, ela vai
ela vai sim não se furtar a essa luta. Aqui da UANA está passando por um momento, por exemplo, existe 2 escolas que estão em vias de fechamento. Agora, eu gostei muito da sua atitude, que você falou, não, na minha região não quero a municipalização, o nome é difícil, a municipalização de escolas estaduais, porque são boas, são tradicionais e estão funcionando muito bem. E aí, como é que fica? Bem, tudo na vida, né? A política é você a arte do possível. Certo. Tancredo Neves que dizia, né? Isso é a arte do possível. Então, nós estamos negociando isso e B de Paula dizendo que a arte do possível com a Secretaria de Estado, com o município. O município já se dispôs a reabrir uma escola. Das 2, uma o município vai reabrir. Não é o que a população queria, porque perto dessa escola estadual eu tinha construído na época que fui prefeito uma escola, um centro de educação infantil. Certo. Que tem ali um atendimento do município na educação infantil. Mas, claro que essa escola estadual atende até o 9º ano. E o município se dispôs a assumir essa escola, só que atendendo até o 5º ano, que é a escola Mongeli. A outra escola... Aliás, a escola Mongeli, o professor Luiz Mongeli, é aquele que veio para Campo Grande. Sim. Meu amigo de lá de Aquidauana. Faleceu, infelizmente. Ele era uma pessoa maravilhosa, que professor maravilhoso que era. Você conheceu o professor Luiz Mongeli? Pessoalmente, conheci. Exatamente, em homenagem ao professor Luiz Orlando Mongeli. Luiz Orlando Mongeli, filho do professor Orlando Mongeli, que foi o autor do hino de Aquidauana, inclusive. Isso professor mesmo. Orlando Mongeli, que é família lá de Aquidauana, né? A família Mongeli. Ele é o homenageado dessa escola. Essa escola, municipalizando, tem a escola Antônio Trindade, que é avô do Júnior Trindade, do Rudel Trindade Júnior, né? Também uma histórica lá em Aquidauana. Uma escola importante no entroncamento de 3 bairros. Nós estamos tentando e negociando com o governo para tentar que não se feche aquela escola. Aliás, o pedido nosso para não fechar, porque o município não quer utilizar. E tem um prédio bom, um prédio num local importante. Uma estrutura boa, num local estratégico, num entroncamento ali, né? De vários bairros e que atende realmente uma região importante da cidade, da Vila Trindade, a própria Vila Bancária e parte do bairro Nova Aquidauana, etc. Então é uma escola importante. E quando se fala em fechar uma escola, sempre se causa um trauma na comunidade. Sim. Porque tem as crianças que estudam ali já desde do primeiro ano, tem os pais que estudaram lá, tem a comunidade escolar toda. É muito triste falar assim, a minha escola fechou. Claro, isso cria um trauma. Então nós estamos tentando isso. Claro que ao mesmo tempo a escola Cândido Mariano, a escola estadual Cândido Mariano, ganha período integral. Isso é um ganho lá para a cidade, mas nós queremos esse pleito importante que é a escola Antônio Trindade manter aberta, porque o professor Luiz Mongeli, o município vai manter aberta. Certo. Então já, pelo menos você não vai ter ela fechada, como aqui em Campo Grande o prefeito Marquinhos já garantiu que todas as escolas estaduais ele vai reabrir. Então, isso é importante. Eu acho até, deputado, que a fala do prefeito, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, que o senhor entende mais de política do que eu. A fala do prefeito Marquinhos, numa reportagem que saiu, acho que ontem ou antes de ontem, tudo que eles entregarem fechado, eu vou abrir. Isso coloca o prefeito Marquinhos, que está em alta, em pés de igualdade com a diferença administrativa do governo. Então, o governador, por exemplo, está se apequenando diante do fechamento
de escolas e os prefeitos se igualando ou sendo superior à máquina dele, porque os prefeitos falaram, não, o que ele fechar eu mantenho aberto. Eu acho ruim politicamente. Não, eu não vejo por isso. Eu tinha, na época que fui prefeito, eu tinha fila nas escolas municipais, até porque o município está mais próximo ali. Eu tinha um atendimento diferenciado, fui considerado na época a melhor merenda do estado, tive ganho prêmio até no Rio de Janeiro em função das nossas escolas, a rede municipal de educação de Aquidauana ganhou diversas premiações e tive também, praticamente mais do que dobramos a rede municipal. Eu tinha fila nas escolas municipais, não conseguia atender a demanda toda. E as escolas estaduais fecharam na época também 2 escolas estaduais. Eu peguei na hora e lotei essas 2 escolas estaduais com ensino infantil e fundamental. Certo. O município abriu e lotou essas escolas. Se o estado não tem aluno, o município tem aluno, não vejo problema. Por que o estado não tem aluno, deputado? Olha, o município está mais próximo. Eu tinha uma logística de atendimento diferenciada na época. E eu acho que a descentralização sempre é melhor, né? Você estar mais próximo do atendimento ao cidadão, você tem uma capacidade gerencial mais perto, acaba dando um resultado melhor e acaba havendo um aproveitamento melhor até dos investimentos. Né? Então os municípios têm essa capacidade de estar mais próximos. E eu acho que todos os municípios deveriam, com parceria com o estado, e tem município aí que tem locação de diversos prédios. Olha, se não dá para ser uma escola, que seja um centro de atendimento da assistência social, um projeto social, para atender as crianças também. Os municípios têm carência de prédios, dificilmente um município do interior, não digo Campo Grande até, e mesmo assim o prefeito quer os prédios, um município do interior que não tem carência de prédios. Eu acredito que eu fui prefeito 2 mandatos e acredito que todos os municípios têm carência de prédios e podem assumir esses prédios e colocar, se não tiver filas em escolas, poder colocar projetos sociais de manhã, à tarde, etc. E com isso diminuir o impacto também para a sociedade. Olha, são 8h02. Eu estou conversando aqui com o deputado Felipe Orro. Deputado, falando em família, vocês são uma família tradicional em Aquidauana. Aliás, eu sempre... um dos melhores livros que eu já li é Tabuco, 150 anos. Aquilo é uma obra-prima, né? Que fala sobre o povoamento do nosso Pantanal. Vocês são famílias tradicionais de lá de Aquidauana, fundadores de Aquidauana, né? Fundadores de Aquidauana. Eu gostaria de que o senhor dissesse para os nossos ouvintes quais são os planos para aquela parte sudoeste do estado que o senhor representa. Exatamente. Obrigado pela deferência, pelo carinho. Tivemos há pouco a perda do meu tio-avô, Renato Alves Ribeiro. Adorava o doutor Renato. Com 101 anos, que fez história, que era a nossa referência, que o meu avô Tico Ribeiro faleceu também novo, em função de viver a vida como ele gostava. Fumava, bebia, fumava muito cigarro. Aquele pessoal não acreditava muito que se morria, né? Ele não acreditava muito e quando teve problema de efizema, e acho que ele fumou aí que mais cigarro, depois que ele parou de fumar, já de idade. Mas ele tinha uma referência grande. Ali, para aquela região, está acontecendo um movimento extremamente importante que é sonhado há 40 anos. Foi sonhado há 40 anos pelo ex-governador José Fragelli, de saudosa memória. Que era de lá.
que era de lá, casado com a minha tia também. E que poucos sabem, que o Dr. José Fragelli, ele foi governador do estado, ele foi senador da República, não é isso? E foi presidente do Brasil por pouco tempo, mas foi. Quando foi presidente do Congresso, né, o Sarney viajou para a França e ele assumiu. Pouco se explora essa informação. É verdade, ele assumiu. Mas aquela estrada, que é a BR-419, que liga Rio Verde a Aquidauana, que também vai ser uma rota importante para a Bioceânica, porque ela vai encurtar em torno de 100 quilômetros o trecho do norte todo, de Rio Verde até de Mato Grosso, para quem vem do Mato Grosso, para se ligar ao porto de Murtinho e até o porto de Corumbá. Em vez de passar por Campo Grande, pode descer, corta caminho. Mas já existe essa estrada, não existe? Tem essa estrada não implantada, né? Que é de terra, e ela começou o asfalto, já começou, o primeiro trecho deve ser concluído, Rio Verde a Rio Negro, até primeiro semestre desse ano, de 2020, né? Ela já está em andamento, e o segundo trecho deve ser licitado também nesse primeiro semestre, esse primeiro semestre de 2020, que é o trecho Aquidauana-Taboco, e essa estrada vai acontecer, um trecho de mais de 220 quilômetros, que vai encurtar em 100 quilômetros essa rodovia, essa ligação com os portos. Quer dizer, fantástico para a região, porque vai levar o desenvolvimento a Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque, enfim. Será que se conclui ela ainda nesse atual governo, deputado? Eu não sei se conclui em 3 anos ela. Eu acredito que ela vai mais do que 3 anos, né? Porque é muito grande. É muito grande, né? Porque eu acredito... Tem pontes? Tem ponte, tem mais de várias, 40, né? 40 pontes pequenas, né? E 2 maiores, que é no Rio Negro e no Rio Taboco. Certo. Então, tem 2 pontes maiores e várias pontes pequenas, aí, uns 40 pontilhões. Então, essa rodovia importante. Tem a questão da própria Bioceânica, que vai beneficiar ali, né? Nós estamos discutindo, quinta-feira mesmo eu vou em Jardim, nós vamos falar sobre isso, sobre a Bioceânica lá em Jardim, vou visitar Jardim Guia Lopes, na quinta-feira agora, e isso vai desenvolver todo esse sudoeste, que é a região que ficou empobrecida do estado. Sim, em função da ligação. Ficou num canto, Ficou num canto, a ligação com o Pantanal, o canto do estado, porque a fronteira de São Paulo foi desenvolvendo. As regiões agrícolas, com aptidão agrícola, né, São Gabriel, Maracaju, Chapadão do Sul, etc., a Sidorolândia e outros municípios foram de Rio Brilhante, Nova Alvorada, foram desenvolvendo com as aptidões agrícolas, as usinas, né, entrando, agora terrenos entrando na agricultura também, está crescendo e desenvolvendo a agricultura, mas a nossa região ficou empobrecida em função do Pantanal, função do turismo, das terras também, das terras, do clima, né, e da restrição ambiental que tem. Não dá soja naquela região, deputado? Até daria, mas tem a restrição ambiental do próprio Pantanal, né? Tem a restrição ambiental. A questão de estradas, etc, para escoar, bitrem, para ir calcário. Então, uma série de fatores que acabam, né? Então, isso tudo levou a isso. E agora, com essa Bioceânica, nós vamos ser um grande corredor de exportação. Em vez de sermos a ponta, nós vamos passar a ser o grande canal de logística. Eu digo mais, não é só para exportar, mas também para importação. Eu estava falando com um consultor do Ministério, que esteve dando uma palestra, e ele dizendo que, por exemplo, os carros da Hyundai, que chegam pelo Porto de Santos, eles vão ter o frete 32% mais barato, chegando pela Bioceânica, do que se chegar pelo Porto de Santos. 32% de frete mais barato. Que então, legal, pela importação também dos produtos que vão vir da Ásia. Então, isso tudo vai ser um grande centro de logística, Campo Grande, todo esse sudoeste. Deputado, eu quero agradecer a sua presença, deixá-lo à vontade. Mais alguma coisa o senhor gostaria de
falar aos nossos ouvintes? Gostaria de agradecer a você o carinho de estar aqui e dizer que, como presidente da CPI da Energisa, nós escolhemos como relator o deputado Contar, e que também está nos ajudando nessa CPI, além dos outros membros. E amanhã nós vamos ter uma reunião ordinária, quarta-feira, às 14 horas, para deliberarmos diversos assuntos da CPI da Energisa. Eu acredito que nós vamos chegar a um ponto importante na cobrança dessa solução que a população do Mato Grosso do Sul nos cobra. A CPI da Energisa está viva, está forte, está com as investigações, em andamento, e nós vamos chegar a um ponto comum e, se Deus quiser, dar um resultado que a população de Mato Grosso do Sul espera. Aliás, eu vou voltar a falar, antes da gente terminar nossa entrevista, vou voltar a falar do livro Taboco 150 anos. Esse livro tem algumas passagens assim emocionantes, escrito pelo saudoso Chico Ribeiro. Aliás, eu tentei muito entrevistá-lo, mas ele já estava adoentado e talvez não quisesse falar sobre isso. Tem um fato que ele narra de que uma criança ficou desaparecida de uma fazenda, da sede de uma fazenda, e essa criança ficou desaparecida parece que quase 1 ano. E quando essa criança... Aí alguém disse, olha, eu vi uma criança branca de olhos claros andando no descampado, e de repente, quando ela me viu, ela fugiu e se embrenhou na mata. Aí fizeram, não sei se o senhor leu essa parte ou se recorda disso daí. Aí uma pessoa fala, olha, só se for uma criança que sumiu da fazenda tal. E aí foram e fizeram uma grande caçada e conseguiram localizar essa criança. E levaram a criança para a delegacia lá de Aquidauana para mostrar que ela estava viva e para ouvir a criança e tal. E a criança contou o seguinte: eu me perdi, eu fui levar comida para o meu pai na invernada, me perdi, não sabia mais onde estava e dormia, encontrei uma criançada, dormia com eles, né? Eles me protegiam, eu dormia, eles me diziam, isso daqui você pode comer, isso daqui você não pode comer, né? Aí eu falei assim, mas fala pelo menos o nome de uma das crianças. Eu não sei, eu só sei que eles eram todos negros, né? E tinha uma perninha só. Olha que legal, não é legal isso daí? Você lê num livro um negócio como esse, não é emocionante? Eu fico arrepiado de falar dessa parte do livro. Eu me tornei um fã do Chico Ribeiro, é o livro mais bem escrito que eu já vi sobre o Pantanal. E me foi receitado esse livro pelo Sérgio Cruz. Sérgio Cruz. Sempre ele conta muita história. O Sérgio Cruz é um homem que eu conheci também desde menino, desde os meus 8 anos de idade, com meu pai. Tá mas bom. É uma satisfação. Eu li o livro também, mas eu li já faz muitos anos também. Muito legal. Não, as histórias do Chico são fantásticas. São histórias e histórias. Histórias, exatamente. Bom, deputado, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme em recebê-lo no nosso programa. Venha sempre. Muito obrigado. Leve um abraço pro seu pai. Obrigado, B. Um abraço, bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul.